falando já um pouquinho do seu currículo, Luiz, foi o primeiro desafio que vocês tiveram, principalmente iniciar com você, porque nós estamos falando aí de dois gestores, né? Dois gestores de sucesso, até porque a marca de vocês alcança aí muita gente. E o seu diferencial, né, que a gente percebe, você está sempre nas mídias sociais, mas eu gostaria que você falasse dessa parte do empreendedorismo, né, esse desafio de ser empreendedor, né? Gostaria que você comentasse um pouquinho. Então, como eu estava falando, né, o fato de ter um sonho, né, esse sonho de empreender, então aquela vontade de fazer algo diferente, de você poder, o empreendedor tem a possibilidade de fazer início, meio e fim, a tomada de decisão muito mais flexível, né? Quando você está dentro de uma estrutura grande, trabalhando numa grande empresa do setor elétrico, que foi a CPFL, então ali você fica um pouco mais engessado. Então aqui, na hora que você está ali como empreendedor, você tem o domínio, né? Só que você tem que estar em todas as áreas, né? Desde o comercial, financeiro, administrativo, marketing, operação. Então você tem que se desdobrar. Então isso que é bem mais desafiante no caso aí quando você está empreendendo. Então a gente, primeiro momento foi o desafio da operação, Certo. de entregar, né, aquele básico bem feito. Então foi um primeiro desafio, porque a gente sempre fala, eu gosto muito do que o Abílio Diniz fala, que na verdade uma empresa ela é pessoas e processos. Sim. Então, primeiro, no começo, quando você está montando a cultura da empresa ali, você está definindo os processos. Então, você começa a definir, e demora até você definir os processos. Porque aí você lento, né? tendo os processos definidos, depois você traz as pessoas. Para encaixar isso nos primeiros anos é muito difícil. Mas você centraliza em você esses processos ou você delega funções? Você põe uma equipe de gestão? Na verdade, a gente conseguiu, ao passar do tempo, então a gente tem uma base que é operacional, você tem o tático e o estratégico. Certo. No começo, você faz o estratégico e o tático, e algumas vezes o operacional. Esse é o difícil quando você está começando a empresa. Você confunde as três áreas. Com o passar do tempo, a gente conseguiu deixar de fazer o operacional, fazer o tático e o operacional. E aí vem aqui, a gente conseguiu trazer um ótimo gestor no tático aqui, que cuida do tático e operacional, Legal. que é o Michael, né, que é o bacana. chefe Michael, que hoje toca a parte de operação da Famosa, e hoje eu fico no estratégico. Mas nos primeiros anos, esse é o difícil do empreendedor. Porque o que acontece? Se você não faz isso, você vira um empresidiário. Entendeu? Esse é a pior coisa que tem, né, Maurício? A escravidão da empresa, né? E aí a empresa, aí é o grande risco. Isso nos 2, 3 primeiros anos é aceitável. Mais que isso, a sua empresa não vai crescer, você não vai trazer novidades, você não vai se atualizar. Porque tem um outro detalhe importante, o empresário europeu, ele na verdade ele olha produtividade e qualidade. E nós aqui no Brasil, a gente olha o tributário e logística. A dinâmica do empreendedor brasileiro é totalmente diferente. Os desafios são diferentes. Então, a gente aqui tem desafios maiores. Lá o pessoal tem apoio, né, do governo e outros incentivos. Mas, assim, foi muito desafiante. Eu falo sempre que eram ondas daquelas de Nazaré, em Portugal, 10 metros de altura nos 2 primeiros anos. De repente... É que, na verdade, assim, para quem que está assistindo a gente e está começando agora a empreender, é até bom que vocês escutem, né, duas pessoas que já passaram do início, né, eles já não estão mais na primeira e na segunda fase, eles já estão numa gestão aí onde nós temos, eles vão falar aqui onde eles estão chegando, o nível que eles estão hoje, mas é uma forma também da gente passar um pouco de informação, de cultura dessa parte de empreender, porque hoje uma empresa ela não dura, muitas vezes ela fecha em 2 anos, eu acho que cabe muito a esse comentário que você fez, se nesses 2 anos você não conseguir fazer a transição para delegar essas funções, a empresa tende a ficar estagnada e ela tende ao declínio, né? Tem um dado bem importante. Na verdade, em um ano, na verdade, de cada 10 empresas, apenas uma sobrevive. Isso é dado estatístico. E a gente percebe, porque eu trabalho no ramo imobiliário, a gente percebe uma empresa não consolidar. Né? É muito difícil consolidar, principalmente uma marca, né?